A Era Vargas foi o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua, de 1930 a 1945. Tem como razão em que Getúlio fez no país alterações tanto sociais quanto econômicas. Vargas expulsou do poder a oligarquia, a cafeíra, dividindo-se em três momentos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Revolução de 30. A Revolução de 30 vigorou no Brasil a República Velha, conhecida hoje como o primeiro período republicano. Tinha como característica principal a centralização do poder entre os partidos políticos e a conhecida aliança política café com leite, onde existia um revezamento entre os presidentes apoiados pelo Partido Republicano Paulista, conhecido como PRP, de São Paulo, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM de Minas Gerais, tinham então um poder liberal naquela época. Em março de 1930 foram realizadas as eleições, onde se deu a vitória do governista Júlio Prestes. Porém, Prestes não tomou posse. A Aliança Liberal, nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade das eleições, alegando que a vitória de Prestes era uma fraude. Fora que os deputados eleitos em estados onde a Aliança Liberal ganhou a vitória não tiveram o reconhecimento dos seus mandatos. O Rio Grande do Sul planejou então uma revolta armada. A situação ficou agravante quando o vice-presidente de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife, capital de Pernambuco. Com o motivo dessa morte foi duvidosa, a propaganda getulista aproveitou-se disso para usá-lo em seu favor, colocando a culpa à oposição, além da crise econômica. No mês seguinte, Júlio Prestes foi deposto e fugiu junto com Luiz, e o poder então foi passado para Getúlio Vargas, pondo fim à República Velha. Teorias falam que Júlio Prestes permaneceu exilado na Europa até 1934 e, quando retornou ao Brasil, decidiu se afastar da política, definitivamente. Além disso, foi diretor da UDN, União Democrática Nacional. O que aconteceu no governo provisório? Eu iniciei o processo de centralização de poder, eliminando os órgãos legislativos, que eram federal, municipal e estadual. Tirei pessoas que estavam comandando e coloquei pessoas de minha confiança para governar o Estado. Após o movimento contra o meu governo, o povo exigiu uma nova eleição para elaborar uma Assembleia Constituinte. Nisso ocorreu a nova revolução, que foi a Revolução Constitucionalista no ano de 1932. Tá? Que no governo provisório, ele não só colocou pessoas da sua confiança, mas ele também implantou o corporativismo. E o que é o corporativismo? É basicamente o poder legislativo, que está na mão de classes. E essas classes são dos interesses do governo para haver harmonia entre elas. Também implantou alguns direitos trabalhistas, como férias, regularizar o trabalho feminino de crianças, regularizar o turno, mudou o eleitoral, colocou a mulher também como ela também pudesse votar, o voto secreto e a justiça eleitoral. E ele tirou também um governador. Foi daí onde teve a Revolução Constitucional, onde as pessoas começaram a querer que tivesse uma Constituição, e em 1934 foi criada a Constituição Brasil Federalista. Porém, não tinha muita autonomia. A Aliança Nacional Libertadora favoreceu a revolta agrária, como também a luta contra o imperialismo e a revolução por meio das classes, o que eles causaram no seu governo. Eles se aproveitaram do comunismo soviético e tentaram promover um golpe contra o Estado. Nisso, alguns brasileiros comunistas iniciaram revoltas dentro de instituições militares na cidade de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Esse foi um dos depoimentos que aconteceu naquela época, de 1934.
A fase constitucional do governo de Getúlio Vargas ficou marcada pela radicalização da política nacional e pelas tentativas presidenciais da centralização do poder. O governo constitucional foi a fase do período em que Getúlio Vargas esteve na presidência, que abrangeu os anos de 1934 e 1937. Esta fase do governo de Vargas, apesar do nome, foi marcada pela radicalização da política brasileira, a partir da atuação de diversos grupos políticos, bem como a centralização do poder aplicada ao povo. Um dos depoimentos que aconteceu na época do governo constitucional. Um dos depoimentos que aconteceu quando teve a marcha de Getúlio Vargas, antes mesmo dele viajar para São Borges. Sobre o Estado Novo, o que você tem a falar? No dia 10 de novembro de 1937, eu anunciei na rádio pela primeira vez que ali começaria a ditadura militar. Eu fechei o Congresso Nacional e impus uma nova Constituição que foi inspirada na Constituição da Polônia, por exemplo, do fascismo. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado... Em 10 de novembro de 1937, foi anunciado por Getúlio que ali começaria a ditadura no Brasil, sobre o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada de poder. Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como Polaca, por ter sido inspirada na Constituição da Polônia, de tendência fascista. O golpe de Vargas foi organizado junto aos militares e teve o apoio de grande parcela da sociedade. A partir de novembro de 1937, Vargas impôs a censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu seus inimigos políticos, adotou medidas econômicas e deu continuidade à sua política trabalhista com a criação da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, todos em vigor atualmente. Foi responsável também pela carteira de trabalho, da Justiça do Trabalho, do salário mínimo e pelo descanso semanal remunerado. O principal acontecimento na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. Fato esse responsável pela grande contradição do governo de Vargas, que dependia economicamente dos Estados Unidos e possuía uma política semelhante à da Alemanha. A derrota das nações nazistas fascistas foi a brecha que surgiu para o crescimento da oposição ao governo de Vargas. Assim, a batalha pela democratização do país ganhou força. Getúlio perdeu o apoio dos militares e o regime afunda ao levar o Brasil a aderir aos aliados. A história estabelecia um prazo para o fim da ditadura do Estado Novo. Afinal, à frente de um regime de inspiração nazifascista, Vargas perdeu sustentação assim que Hitler e Mussolini fossem derrotados. Chegava ao fim
a Era Vargas, mas não o fim de Getúlio Vargas, que em 1951 retornaria à presidência pelo voto popular. Em 24 de suicídio.